Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Celebramos hoje um São João da Cruz, um santo carmelita do século XVI, um reformador da ordem carmelita, um místico de contemplação que deixou um patrimônio de belos textos sobre a dimensão da oração, da mística, um amigo de Santa Teresa de Jesus na reforma e na dimensão contemplativa. Hoje nós podemos sintetizar como o tema, a provocação que este dia do Advento faz é a dúvida que nós temos no nosso caminho de fé, como enfrentá-la, como resolvê-la. A experiência da fé, que é uma virtude que acompanha quem caminha nesta terra, já que a fé não é visão beatífica, não é certeza, nós convivemos com a dúvida. É a dúvida na primeira leitura do povo de Israel que coloca em questão a presença, a ação de Deus, mas é a dúvida do grande profeta, aquele que entre o nascido de mulher nenhum maior do que ele, João, tem diante da ação messiânica de Jesus. Ouçamos. Do profeta Isaías. O povo está no cativeiro da Babilônia e ali então ele se enche de interrogações, mas não sabe a quem fazer essas perguntas, não tem coragem de fazer a Deus, porque sente que Deus está distante, que Deus abandonou o seu povo do sofrimento da Babilônia. Então agora é o próprio Senhor que vai falar. Eu sou o Senhor, não há outro. Não existe um outro Deus a quem o povo possa recorrer. É somente Ele, o Senhor, que não abandonou o seu povo e que não é a causa do sofrimento deste mesmo povo. Sou o Senhor que faço todas as coisas. Céus, deixai cair orvalho das alturas, e que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, o Senhor, a criei. É muito bela essa imagem, que toda a criação está fazendo brotar, germinar a salvação que vem de Deus. É a súplica da antífona de Advento que nós fazemos muitas vezes na liturgia. É esse texto do profeta Isaías. Acaso não sou eu o Senhor? E não há Deus além de mim. Não há um Deus justo e que salve a não ser eu. Somente eu sou Deus, assim o Senhor se apresenta para aquele povo que está no meio do sofrimento, e o sofrimento muitas vezes faz com que nós tenhamos dúvida, com que nós questionemos a presença e a ação de Deus. Deus então vai dizer: voltai-vos para mim e sereis salvos. Deus se apresenta e agora chama o povo de Israel: voltai-vos, venham, eu estou esperando. Juro por mim mesmo, de minha boca sai o que é justo, a minha palavra não volta atrás. Deus não tem algo maior do que Ele para Ele jurar. Então Ele tem a autoridade de jurar em nome dEle mesmo, no seu nome santo. E Ele diz que por Ele mesmo, Ele jura que a sua palavra não volta atrás. Comparecerão perante Ele envergonhados, agora fala o profeta, todos os que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. Todos aqueles que estavam distantes, que jogavam a culpa do exílio, do sofrimento da Babilônia, da escravidão, para nós nos entendermos, de serem desterrados da terra prometida, todos aqueles que jogavam a culpa desses fatos ao Senhor e não percebiam que foram os governantes de Israel que provocaram esse sofrimento, todos voltarão para o Senhor. É Deus mesmo que se apresenta. Já que o povo não tinha coragem de perguntar ao Senhor, é Deus mesmo que fala através do profeta e se apresenta como Deus que perdoa, o Deus que está com o seu povo, o Deus que vem ao seu encontro e que chama o povo: voltai-vos, eu estou esperando. Assim é o caminho que nós fazemos no Advento. Antes mesmo de nós irmos ao encontro de Deus, é Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que se apressa e é desejoso de encontrar sempre de novo o seu povo, mas que nos diz: venham, voltai-vos para mim.
A oração de hoje é o Salmo 84. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Essa paz que se tem estando com o Senhor, no encontro com o Senhor. Não é possível outra experiência de paz se Deus não está ao nosso lado, se nós não queremos essa presença amorosa de Deus. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. Na aclamação ao Evangelho de hoje, tu que trazes boa nova a Sião, levanta a tua voz e anuncia: eis que vem o Senhor, Deus com poderio. Irmãos caríssimos, nós hoje encontramos na versão lucana o texto que nós ouvimos no domingo passado, o terceiro domingo do Advento, na narração de Mateus. É aquele momento em que João está na prisão e manda então perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? O que acontece com João nesse momento? Veja que este grande profeta nos deixou diversas palavras de pregação, nos deixou um testemunho de uma vida de pobreza, um testemunho de uma doação vocacional profética pelo Senhor, de uma vida sem pretensão, sem querer roubar para si a função de Messias. Mas, sobretudo, a herança que este homem deixa para nós que peregrinamos é a manifestação da sua fragilidade. O grande profeta, o homem que anunciou quem é o Salvador, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que indica quem é o Cordeiro, quem é o Messias. O homem da austeridade, da pregação, que estava ali no deserto, no ponto mais baixo da terra, que não comia praticamente nada, que se vestia pobremente. Este homem que era um mestre reconhecido, ele tem dúvida na fé. O povo de Israel manifestou a sua dúvida, mas não falava com Deus, e Deus reage e responde. João Batista manda os seus mensageiros, os seus discípulos, da prisão aonde ele está, para ir até o próprio Senhor para lhe perguntar sinceramente: és tu ou devemos esperar o outro? No Evangelho de Mateus, Jesus responde citando a profecia de Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura de domingo passado. Lucas vai acrescentar um detalhe significativo. Nesta mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então disse aos discípulos de João: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Então, Jesus dá a esses discípulos do Evangelho de Lucas a possibilidade de fazer uma experiência, de não somente citar o texto de Isaías, mas dizer que nós vimos que isto está acontecendo e que isto eram sinais prenunciados por Isaías da chegada do Messias. E de contar a João. Aos pobres é anunciada a boa nova. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Jesus vai dizer em outro momento do Evangelho que se alguém é motivo de escândalo, é melhor colocar uma pedra de moinho, que é grande e pesada, no pescoço e jogar a pedra no mar, ou seja, vai junto com a pedra. O que é um escândalo? É quando nós não aceitamos a imagem de Deus, quando não deixamos que Deus seja uma novidade para nós e nós continuamos a crer e, pior, anunciar para os outros uma imagem errônea de Deus. Este é o escândalo. Nós pensamos outras dimensões de escândalo logo, mas é este o escândalo de corromper a imagem de Deus. É feliz quem não se escandaliza com a imagem do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. E se somos cristãos, e o somos, nós devemos crer no Deus anunciado por Jesus através de palavras e obras. Na oração de hoje, ó Deus que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.